Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, essa paz que excede todo entendimento, alcance o coração de vocês, da sua família, que a sua casa possa ser uma casa repleta da paz do Mestre, e que Ele possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. Vamos lá para a nossa conversa, vamos para a nossa breve reflexão. Encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo 6, quero ler com vocês a partir do verso 20, diz assim: Então Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem mal, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegre-se e exultem, porque uma grande recompensa o espera no céu. E lembre-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, essa é as bem-aventuranças, logicamente descrita, um pouco modificada, descrita na visão do evangelista Lucas, que era um exímio historiador e um excelente médico, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Ele retrata isso nas cartas dele. E elas trazem bastante alegria ao nosso coração. Muitas vezes eu entro em dúvida na questão das bem-aventuranças, porque eu não creio em algo que é uma crença pessoal, irmãos. Eu não tenho estudo e não tenho como provar isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou falando. Então não peguem a palavra do irmão Alisson e transmitam como se fosse uma palavra de Deus. Essa é uma palavra do irmão Alisson. Eu não creio que todas as bem-aventuranças tenham sido relatadas pelos evangelistas, até por causa dessa disparidade que há, dessa diferença que há entre uma e outra, que de certa forma se assemelham. Cada um na sua visão descreveu. E eu quero trazer essa hoje do evangelista Lucas. Por quê? Quando a palavra fala bem-aventuranças, quer dizer que são aqueles que são felizes, que são abençoados realmente por Deus. Então eu quero trazer hoje isso para a nossa vida, para o nosso coração. Ele começa falando assim: Então Jesus voltou-se para os seus discípulos e disse. Irmãos, Jesus estava falando com os discípulos, porque os discípulos foi-lhe concedido a abertura de mente, a abertura da visão e dos ouvidos, para que possam entender claramente a palavra de Deus. Aos discípulos, Deus aponta o caminho, irmão. A quem é discípulo, Deus fala diretamente no coração, por meio do Espírito Santo, ou até mesmo de voz audível. Em Jó, capítulo 33, versículo 14, fala que Deus fala, e fala o tempo inteiro. Então é impossível, irmão, de Deus não estar falando. Nós, e Jó completa falando, o livro de Jó completa falando que nós, homens, não o percebemos. É nós que temos que buscar essa voz e ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Em Isaías, capítulo 30, versículo 21, a palavra fala que quando nós desviarmos o nosso caminho para a direita ou para a esquerda, nós ouviremos uma voz que vem de trás de nós falando: este é o caminho, siga nele. O caminho fala daquela corrida que foi posta diante de nós, as obras que foi preparada de antemão, o propósito estabelecido no céu, a qual o Senhor encaixa pessoas e lugares perfeitamente. Mas hoje eu quero me apegar justamente a essa direita e essa esquerda, porque eu creio que esse texto fala bastante disso. Porque tanto a direita como a esquerda traz um simbolismo bastante grande para nós. A direita fala da voz da razão, da autoridade, da nossa escolha, daquilo que é a nossa autoridade, de escolher segundo a razão, segundo aquilo que o Senhor tem para nós, segundo na verdade, não é o que o Senhor tem para nós, o que a nossa razão manda. O lado direito, o simbolismo do lado direito fala disso. O esquerdo é o lado do nosso coração, dos nossos sentimentos. E a palavra de Deus fala que nós ouviremos uma voz atrás, a voz do Espírito Santo no próprio coração. Não importa, mas o que eu quero dizer é que nem a razão e nem os nossos sentimentos ditam o caminho que nós deveremos andar.
É justamente a voz de Deus. Nós devemos nos mover por aquilo que nós sabemos, por aquilo que é um propósito estabelecido no céu. Por vezes Deus vai usar a razão, por vezes Deus vai usar um sentimento, e por vezes Ele não vai usar nenhum dos dois. E cabe a nós termos um discernimento espiritual daquilo que está sendo ministrado e aplicar a palavra que sobre nós foi implantada, porque a palavra, ela é o cerne, a promessa, ela é, vamos dizer, justamente o fundamento daquilo que nós devemos andar. Se não combina com a promessa, se está diferente, negue, mesmo que seja a razão, mesmo que seja o sentimento. E como eu disse, Deus pode usar os dois. E a verdade é que Ele sempre aponta o caminho, irmãos. E Ele fala: felizes são vocês, pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Mateus, ele traz em Mateus 5,3, fala: bem-aventurados os pobres de espírito. E essa palavra pobres, ela fala justamente de uma pobreza de espírito, de algo que é o nosso coração, que é o início de toda a caminhada. Por quê, irmãos? Essa palavra, na etimologia da palavra, significa anarria, ou seja, aquele que se dobra à vontade de Deus, aquele que se dobra aos seus caminhos, que se dobra justamente a esse propósito que foi estabelecido por Ele. Então, Ele traz justamente uma nova versão, uma nova identidade, uma nova visão daquele que é abençoado, daquele que é feliz, daquele que é bem-aventurado. Abençoado são os que não enterram todos os pedaços do seu coração, antes se prostram diante de Deus e o entregam às suas lágrimas de cansaço da caminhada. Olha, abençoados são aqueles que não enterram todos os pedaços do seu coração, que ainda ousam, meu irmão, depositar esses sentimentos diante do coração de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele ouve, irmão. A palavra fala em Salmos, capítulo 34, versículo 18, que Ele fica perto dos que estão desanimados, ou seja, daqueles que têm o coração quebrantado. O nosso coração, ele tem dois caminhos. Nós temos dois caminhos para o nosso coração, irmãos: endurecer ou quebrantar ele diante do Senhor. E quando nós apresentamos um coração quebrantado, o Senhor a palavra fala que o Senhor salva, os que perderam a esperança, justamente de ter uma vida melhor para nós, para nossa família. Ele fala no versículo 19 que os bons passam por muitas aflições, ou seja, os justos passam por muitas aflições, mas que o Senhor os livra de todos eles. E aqui nós precisamos entender que nós não podemos comprar o Senhor com as nossas boas ações. O justo, ele viverá pela fé. Ele é declarado diante a fé em Jesus Cristo. É isso que é Deus que nos justifica, é Deus que nos torna um homem justo, crendo que Jesus tem o melhor para nós. Olha, é se dobrar, irmão. Como a palavra fala, anarria, se dobrar e não enterrar, todos os pedaços do nosso coração. Então, se dobre perante do Senhor, porque Ele pode curar, tudo. E é justamente disso que Ele veio falar nos próximos versículos. Esse fala de um estado, essa primeira bem-aventurança, de um estado a qual nós encontramos. Mas agora, a segunda fala de um sentimento, fala: felizes são os que agora estão famintos, pois serão saciados. Se eu não me engano, no versículo 6 de 5, no versículo 5 fala: bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, e fala justamente disso. Porque a nossa justiça, ela foi feita diante do Senhor Jesus. A palavra fala em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que Deus fez um espetáculo público, pregando os nossos pecados diante de Jesus. E é isso que nos declara justo. É justamente a cruz de Jesus. Tentam tirar a cruz da igreja, a graça da igreja, meu irmão, mas toda vez que tiram isso, acabam enfraquecendo a igreja. Por quê? Porque é pela obra. Então nós não podemos comprar, sendo bonzinhos, o favor de Deus. O favor de Deus, ele está disponível àqueles que querem, meu irmão. Então abençoado, sabe quem é? É quem luta por justiça, que faz a obra oculta, a obra dentro do quarto, praticando Mateus 6,6, que anseiam por dias de paz, que acolhem os perdidos e que são tratados como inferiores e sem valor. Eu quero repetir isso. Abençoado é quem luta por justiça, quem faz a obra oculta, quem anseia por dia de paz, que acolhe os perdidos e que são tratados
esses perdidos que são tratados, meu irmão, como inferiores e sem valor. Por quê? Porque Deus tem ânimo para eles. Deus, a palavra fala que Ele saciará. A ação nossa, justamente, é lutar por isso, fazendo uma obra oculta, sabe? Praticando Mateus 6,6, entregando diante de Deus, diante do nosso quarto de oração. Porque a palavra fala que eles serão fartos, que eles serão saciados. É Deus, essa responsabilidade nós agimos como sujeitos passivos, ou seja, recebedores, e Deus ativos, uma ação que vem da parte do Senhor. Em Jeremias 31, versículo 25, quero ler um versículo com vocês que retrata isso. Jeremias entendeu, durante a sua luta cansativa na Babilônia, isso não quer dizer que nós não sentiremos, irmão. Ele fala, eu animarei aquele de alma cansada e darei comida a todos que estão fracos de fome. Eu quero ler isso na versão Ferreira de Almeida. Fala assim, pois saciarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. Muitas vezes nós ficamos dessa forma, irmãos, na nossa luta, naquela tentativa de realizar os nossos sonhos, de dar uma casa melhor para a nossa família, de melhorar as nossas situações financeiras. Cansamos porque vemos um sistema que é cruel, sujo e sangrento, que, sabe, tenta roubar do pobre e do favelado aquilo pouco do trabalhador, daquele que trabalha, sabe, as suas reservas, aquilo que ele lutou com tanto suor. Nós vemos o tio João na fila da aposentadoria e ali ele é assassinado porque aquela lotérica a qual ele foi receber o seu salário, ele cai desmaiado ali, foi ser assaltada para que o assaltante tire a fome, sabe, da boca da criança. Está fazendo aquilo, tentando fazer a sua própria justiça, sem saber que tem um Deus poderoso que é capaz de saciar essa alma cansada. É a senhora que está indo receber também a sua pensão, porque foi pensionada por invalidez e morre de infarto na fila do banco. Todos os dias nós vemos isso, irmão, todos os dias, mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele vê do alto dos céus, Ele saciará, irmão, no tempo certo. Abençoado é quem luta por essas pessoas que são tratadas como inferiores e sem valor. Irmãos, ele continua falando, felizes são a vocês agora que choram, pois no devido tempo rirão. Jamais desfaleça a tua fé, jamais perca a esperança, meu irmão, minha irmã, de dias melhores. A esperança, ela é aquilo que cimenta a nossa fé, ela é aquela que nos faz mover rumo a um futuro melhor, nos colocar em movimento e não ficar paralisado pelo medo. Olha, por que bem-aventurados os que choram? E essa parte me chama a atenção. Por que nós choramos, irmãos? Muitas vezes porque somos machucados, porque somos feridos, justamente nessa luta, tentando fazer o melhor, justamente nessa situação, nesse movimento. E Lucas, ele percebe isso, ele fala, bem-aventurados os que choram, porque no devido tempo rirão. Então, abençoados são, meu irmão, os machucados, que têm coragem de mostrar ao Senhor as suas marcas e que expõem as suas feridas. Eu quero repetir isso. Abençoados são os machucados que têm coragem de mostrar ao Senhor as suas marcas e expor ao Senhor as suas feridas. Olha, eu sempre tenho falado isso porque a luta, ela cansa, irmão. Ela cansa, e no meio dela, às vezes, nós podemos eventualmente cometer alguma injustiça com um irmão devido à pressão do momento que estamos vivendo. Tem muita pessoa que eu estou pregando aqui que tem ido dormir, chorar e acorda com a pressão no peito, que não consegue ver, mas é porque a ferida está sangrando, irmão. Então exponha a ferida para o Senhor, exponha, sabe? Exponha para o Senhor aquilo que te machuca, exponha para o Senhor aquilo que te fizeram, aquilo que tratam como injustiça. Jeremias também viu isso, irmão. Jeremias também viu isso. Ele fala assim, eis que trarei a ela saúde e cura, e o sararei e lhe manifestarei abundância de paz e segurança. É justamente aqueles que foram feridos. Se você observar o versículo 5 anterior, ele vai falar sobre as feridas dos caldeus e o quando ele escondeu o rosto justamente daquelas pessoas que tentaram ali se esconder, tentaram fazer o mal. Bom,
A grande verdade é, irmãos, que nós precisamos ter coragem de chegar para o Senhor e mostrar as nossas marcas, que nós não venhamos deixar as nossas marcas nos fazer desertar das provações que nos são impostas justamente por estarmos lutando por dias melhores. Nós não somos desses desertores, nós não abdicamos do treinamento, daquilo tudo que o Senhor tem nos colocado para que nós possamos dar o melhor para a família, para uma família que nós amamos tanto, para as pessoas que nós amamos, irmãos. Olha, isso acontece todos os dias, irmãos. Todos os dias eu quero ler com vocês um versículo, estou procurando ele justamente. Esse versículo está no Salmos 147, versículo 3, que trata justamente dessa questão, da questão do que o Senhor faz com aqueles que expõem, que tem coragem de mostrar para eles, para o Senhor, quem realmente são e quem realmente está. Como está o nosso coração diante do Senhor, diante de tanto mal como nós vemos. Ele fala: sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Somente o Senhor tem o poder, de curar. Então, bem-aventurados são, meu irmão, aqueles que expõem a ferida ao toque curador de Deus. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir. Bem-aventurados são aos que expõem as suas feridas da caminhada ao toque curador de Deus. Quero continuar porque ainda tem. Porque diante de tudo isso, acreditar nisso tudo, irmão, acreditar no que o Senhor fala, traz bastante perseguição. E é justamente esse o versículo que o Senhor fala. Por quê? Olha, fala assim: felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem mal, porque seguem o Filho do Homem. Por quê, irmãos? Porque nós somos malucos, apaixonados pelo Senhor Jesus, que declaram verdades que estão contidas na palavra, mas que ainda não fazem parte da nossa realidade. Declarações de fé, como por exemplo Ezequiel 37, declarando sobre um vale de ossos secos, só para a vida. A nossa realidade às vezes é morte, irmão. O nosso cenário às vezes é morte. E as pessoas riem, zombam disso, nos humilham. E esse é do que vai acontecer ao nosso processo, irmão. Ignorar mesmo totalmente as pessoas que falam, falam e não nos ajudam, falam e não fazem nada. E normalmente quem fala muito não tem nada a dizer. Então felizes são, meus irmãos, aqueles que são bondosos mesmo diante de tanta maldade. Eu quero repetir: felizes são aqueles que são bondosos mesmo diante de tanta maldade, que não retribuem aquilo que lhe oferecem. Não retribua, irmão. Não. Saiba que o Senhor tem algo muito maior, algo que vai além daquilo que se pode imaginar, daquilo que se pode pensar. Olha, uma das coisas que vai acontecer, meu irmão, é que nós vamos, passar por aflições. As pessoas vão falar, vão rir, e no devido tempo, o Senhor, de cada ciclo, Ele se responsabiliza por colocar as coisas no lugar e dar a colheita de cada um diante a semente que plantou. E muitas vezes Ele permite que nós colhamos derrotas justamente para aprendermos a plantar a boa semente. Nesse devido tempo, temos que entender que o Evangelho é muito maior do que nós. Eu, por exemplo, prego sobre casamento, irmão. Jesus não era casado e Paulo não era casado e prega sobre casamento. Por quê? Porque o Evangelho é muito maior do que o irmão Alisson. Então, a nossa realidade, o nosso cenário, tudo aquilo que está ao nosso lado não tem nada a ver com aquilo que Deus falou. E isso causa estranheza nas pessoas, mas continue crendo. O responsável por crer é você. O Deus que revela o destino não mostra o caminho. A nossa bússola, irmão, é a fé. É a fé. O justo é justificado pela fé em Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo. E ele continua falando, e lembre-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Ou seja, irmão, nós não fomos os únicos que passamos por isso. Nós não fomos os únicos, que passaram por isso. Em Tiago 1,12 fala que bem-aventurado é o homem que suporta toda a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam.
E quem ama o Senhor guarda os seus mandamentos. E guardar fala de um lugar escondido, de um lugar onde nós teremos que suportar privações, zombarias, humilhações, injustiças e vergonhas, porque nós estamos concentrados justamente naquilo que estamos plantados, porque vislumbramos um futuro maravilhoso, ao qual o Senhor prometeu para nós, e estamos trabalhando incessantemente com todo o coração, toda a nossa alma e toda a nossa força, nesse futuro que nós cremos que não é só melhor para nós, mas também para todos aqueles que nós amamos. Então há um tesouro escondido no meio da dor. Há um tesouro, isso dói mesmo. Dói, mas trabalha o nosso coração. Está doendo, mas está amadurecendo. Está sofrendo, mas está crescendo. Continua, meu irmão. Nem que seja rastejando, continua. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Tu e tua casa. E eu quero chamar aqui, quero ler para vocês, porque o Senhor Jesus, Ele mesmo prometeu, irmãos, uma recompensa para aqueles que receberiam o profeta na condição de profeta. Em Mateus 10, quero ler com vocês e terminar aqui, versículo 40, fala assim, ó, quem vos recebe, a mim recebe, ou seja, quem recebe um discípulo recebe a Jesus. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja, recebe o Pai. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Está falando desses que falam em nome de Deus. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a qualidade de justo. Olha, então é ali onde há a questão da influência e de espalhar a palavra. Muitas vezes isso não está dentro de nossa casa e precisamos entender que a influência que recebemos ali não é uma influência que vem da parte do Senhor. E ele fala no versículo 42, aquele que der até mesmo um copo de água fresca, ou seja, um alívio a estes pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Está seguro, meu irmão, em um lugar onde o diabo não pode tocar. Está seguro diante daquele que luta por nós. Está seguro diante do leão da tribo de Judá, daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, segundo o poder dele que opera em nós ao seu propósito. Então continua, sabe, mesmo que esteja doendo, não para, avante, é pela fé e pela esperança no nosso Criador que vamos vencer, que já somos mais do que vencedores em nome de Cristo Jesus. Então eu quero terminar dizendo essa breve reflexão, que há uma recompensa para você, meu irmão, que tem insistido em dias melhores para você e para aqueles que você ama, mesmo que aqueles que você ama não tenham colaborado com as influências que recebam. Há uma recompensa para o teu sacrifício. O Senhor te usará como uma porta, a qual a salvação dele entrará em tua casa, e haverá, naquele momento você verá que o Senhor luta por você, e há uma recompensa pelo teu sacrifício, pelo teu suor e pelas tuas lágrimas. Que Deus abençoe você. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau, até uma próxima.